Então, vamos tentar trazer um segundo vídeo sobre as denúncias que estamos fazendo, os documentos que vão ser publicados daqui a alguns dias, talvez no próximo mês. E vamos tentar, né, como sempre, não vamos dizer nomes, mas vamos tentar trazer sempre uma direção, apontar para que você possa identificar a quem nós estamos nos referindo, tá certo? Porque são experiências dolorosas, são experiências que muitos cristãos têm passado, mas não têm divulgado por receio ou porque pensam que não vai levar a lugar algum, mas nós temos uma obrigação de conduzir a igreja do Senhor para aquilo que se chama verdade, e não para essa mentira que nós temos vivido nos dias de hoje, onde o verdadeiro Deus não é Jesus, não é o nosso Jeová, não é Javé, mas é dinheiro, é mamon. Essa tecla a gente tem batido repetidamente e já foi muito ventilada no passado, sem ter nenhum efeito produtivo, nenhum efeito prático. Mas o que nós temos presenciado são pessoas que no fim, na conclusão, no frigir dos ovos, elas são idólatras de dinheiro, de matéria. Olha, dentro da igreja de hoje, você pode fazer praticamente tudo. Adultério, você pode ter a compreensão da diversidade de gênero, a compreensão sobre o amor, né? Que é o tema mais debatido entre relacionamentos homoafetivos. Essa questão do amar, não é verdade? E tudo isso a gente consegue discutir, tudo isso a gente consegue aceitar, tudo isso a gente consegue organizar dentro das nossas comunidades, né? Encontrar uma solução, mas quando nós falamos de dinheiro, aí o problema é diferente. E a coisa tem maltratado tantas pessoas. Eu me lembro quando eu fui residente de psicologia, encontrei dentro de uma clínica na cidade de Cabedelo, vizinha João Pessoa, uma clínica que ficava ali perto da BR, e muitos vão se recordar só pelo ponto de referência, ali naquilo que hoje é o Jacaré, nós chamamos a praia, né, de Jacaré. E ali existia uma clínica que quando eu fui residente, a maior parte das pessoas que estavam ali internadas, elas eram evangélicos. Eram pessoas que tinham saído da igreja, que tinham perdido tudo, baseados em profecias, em promessas que nunca se cumpriram, pessoas que deram suas casas. Eu me lembro que na igreja na qual nós nos convertemos, e isso é importante frisar porque meu pai, quando ele foi para a igreja protestante, ele foi porque estávamos passando uma situação financeira dificílima. Ele tinha gastado tudo aquilo que ele tinha conseguido na sua rescisão trabalhista, investindo, como sempre, né, nos imóveis, nas coisas que ele gostava, e estava atrás de uma resposta, de uma solução. Era um homem muito trabalhador, trabalhava de segunda a quinta no escritório de advocacia, quinta-feira saía para Solânia, no interior, entrando pela cidade de Araras. Ele ia para a fazenda para poder colher milho, feijão e poder vender na feira, ou negociar bode, negociar gado. Era muito trabalhador, muito esforçado. Mas a gente estava passando aquele momento e ele foi para ali, não por outra coisa, mas porque a situação estava realmente difícil, e toda vez que nós passávamos para ir para a missa, passávamos ao lado daquela igreja e víamos sempre aquela celebração muito animada, muito pentecostal, e ele se interessou por aquilo. Nós também, como brasileiros, somos muito místicos. De natureza somos místicos, somos voltados ao misticismo. Em um dos meus artigos, aliás, é a base de uma das aulas que eu ministro aqui, de um dos cursos que eu ministro aqui na Europa, nós temos uma experiência, um avanço, uma progressão do evangelicalismo. E durante algum período nos anos 90, é algo que nós tratamos em nossos cursos, nós tínhamos aqueles chamados evancólicos ou catélicos, pessoas que frequentavam as duas igrejas, os dois tipos de confissão cristã. Então eles eram católicos que frequentavam cultos evangélicos, ou evangélicos que depois passaram a frequentar reuniões carismáticas, porque eram muito ligados à tradição. Mas nos anos 80, nós tínhamos aqueles que frequentavam a mesa branca. Nós tínhamos muitos católicos que saíam da missa, que iam para a missa aos domingos, mas durante a semana estavam procurando no espiritismo alguma resposta para uma aflição,
para a perda de um ente querido, um contato sobrenatural. Então isso sempre existiu em nossos meios. E nós fomos para ali por conta desta necessidade, né, de ter uma resposta espiritual para uma aflição material, o que quase nunca acontece. Né? Quase nunca acontece, porque Jesus já deixou muito bem claro que o milagre do próximo somos nós. Né? Acho que não existe frase mais forte no Novo Testamento do que aquela de Jesus, quando os discípulos pedem que Jesus dissipe a multidão e Jesus lhes volta, né, a palavra dizendo, dai vós de comer. Né? Eles chegaram dizendo, eles têm fome, estão com necessidade, se faz tarde, é muita gente, manda embora, e Jesus diz, dai vós de comer. Né? Ou seja, não adianta eu alimentar espiritualmente sem alimentar fisicamente, mas nós temos uma compreensão diversa, achamos que as coisas materiais que nós precisamos, elas vão acontecer miraculosamente. Mas não é bem assim. O milagre que nós precisamos está do nosso lado. De todo jeito, nós fomos para ali, porque meu pai precisava de algumas respostas, tinha tido alguns sonhos, algumas experiências, que para mim hoje eu não dou muita credibilidade, porque eu vi um péssimo testemunho da parte evangélica. Tenho visto da parte protestante, né? Tenho visto também da parte católica, mas existe uma parte católica que ela é muito mais voltada ao fazer e depois orar. Né? Eu me lembro que um momento de muita necessidade que eu passei quando cheguei na Europa, assim no ano de 2013, eu fui falar com o padre que tinha me acolhido, porque eu fui diretamente para um convento franciscano, quando eu cheguei, e durante aquele período de transição eu fui falar com o padre que me acolheu, e eu disse, padre, ore por mim, porque eu preciso trazer minha família, estou afastado da minha mulher, do meu filho, o sofrimento é grande, eu não tenho recursos. E aí ele me disse, você me diz o que você precisa, e depois a gente ora. Primeiro me diga o que é necessário para vocês, depois a gente vai orar. E eles nos acolheram, eles nos deram recursos, nos ajudaram a alugar uma casa, pagaram o aluguel por muitos anos, reverteram a minha bolsa de estudos em dinheiro, de maneira que eu pude sustentar minha família e trazer minha família. Então nós vemos sempre uma parte mais prática, uma parte mais voltada para o agir, para o doar-se. Coisa que nós não vemos nos evangélicos, nos protestantes. Eles estão sempre idolatrando dinheiro, e eu não estou com medo daquilo que vão pensar, porque tem muita gente de saco cheio como eu, tá certo? Então nós fomos para aquela igreja por conta das necessidades do meu pai, e ali mesmo começaram alguns escândalos, porque nós vimos pessoas que doaram casas semelhantes àquelas que eu tinha visitado na minha residência em psicologia, né, na minha experiência como residente em psicologia, e elas estavam ali totalmente transtornadas, colocaram na justiça, porque a família colocou na justiça porque queria o bem de volta, queria a casa que haviam doado de volta, e o pastor daquela igreja teve que desfazer tudo e devolver o bem para a pessoa que havia doado. E esses escândalos, eles no meio evangélico são repetitivos, e por mais que a gente fale de dinheiro, parece que as pessoas não ligam, parece que nós não estamos nos importando, eles continuam comendo a lã das ovelhas, como diz o texto de Zacarias, mas não foi esse o fundamento da igreja quando ela se formou, né? Nem do dízimo, nem das ofertas. O dízimo que foi instituído no Velho Testamento, ele tinha por fundamento sustentar aqueles que eram voltados apenas para o sacerdócio, os levitas, os sacerdotes dentro do templo e a manutenção do próprio templo. Mas era um único templo. Não eram várias igrejas e congregações. Um único templo. E o dízimo e oferta que era levado para ali era voltado para isso, era arrecadado para aquela função. No Novo Testamento, se você ler muito tranquilamente, pacificamente, em qualquer língua que você lê o texto de Atos, você vai ver que as pessoas levavam as ofertas para ajudar os necessitados. Ou seja, o que era entregue à liderança que estava ali no cenáculo, era entregue para que eles pudessem ajudar as pessoas necessitadas, não para que eles usassem para o próprio benefício, não para que eles dessem entrevista na Veja como um determinado pastor que gosta muito de escandalizar, de falar de bafafá, mas é um crápula, né? A pessoa dá uma entrevista na Veja de terno Hermenegildo Zenha, que é feito sob medida e é um dos ternos mais caros
do mundo e Rolex no braço, depois disse que aquilo veio do seu trabalho, mas sabemos bem que se aproveitou da igreja, do ministério do sogro e das doações que ele pedia no canal, na TV, através dos seus programas. E nós estamos bancando aquilo. Quer dizer, eu não acho que a pessoa não deva ter. Não é esse o ponto. Eu não acho que a pessoa não deva ter. Eu não acho que seja um problema a pessoa ter alguma coisa, ter bens. Não acho isso. O que eu acho é que o discurso ele não deve ser hipócrita. Eu não posso estar pregando para os outros sobre céu, sobre doar, sobre não ser apegado a bens materiais, mas aí eu sou apegado a bens materiais. Nós tivemos nesse ano de 2025 um período de muita aflição. Numa destas aflições, esse aqui é outro testemunho que eu gostaria de dar hoje, numa destas aflições eu procurei o pastor de uma primeira igreja, na qual eu trabalhei quando eu era adolescente, ele me conhecia desde criança. E ele já nos seus 50 anos de ministério, quando eu procurei, ele estava nos Estados Unidos, depois ele estava aqui na Europa, e ele disse que assim que chegasse iria me acolher, conhecia meu pai ajudou quando foi necessário, o seu filho formou-se em Direito e foi estagiário do meu pai, mas hoje é um pastor lá dentro, né? Uma coisa que está se passando de família para família. E ele disse que iria me ajudar, iria me socorrer, e eu estava passando um período muito difícil. E quando nós nos falamos pessoalmente, então ele disse que o valor, eu estava precisando de uma ajuda financeira para poder saldar um problema, e o valor era alto, que não era, na verdade não era, um valor muito simples, muito possível que ele encontrasse, que ele tivesse para me ajudar, porque eu queria emprestado por 10 dias apenas. Uma solução que ele poderia arrumar, que ele poderia muito bem na igreja me dar um trabalho, fazer com que eu pudesse produzir de alguma maneira e aí ele justificar aquela saída. É assim como um outro amigo com o qual eu falei que eu vou comentar no próximo vídeo, poderia ter me adotado como missionário, né, para levar palestras esporadicamente. Mas enfim, a gente cruza os braços e não quer ajudar. Mas o que me chamou muita atenção ali, depois, graças a Deus, o Senhor providenciou da sua maneira, do seu modo. Mas o que me chamou a atenção ali foi que enquanto nós nos falávamos, ele contava as suas mágoas, né? Ele não citou nomes, assim como eu não estou citando, mas ele disse para mim, você veja só, muitos quiseram que eu caísse, mas estou aqui com 50 anos de ministério, e teve fulano de tal que eu consagrei, casei e enterrei, e fulano de tal que eu consagrei, casei e enterrei. Quer dizer, ele botava para fora, externava as suas mágoas enquanto falava comigo. Ou seja, não estava ali procurando me ajudar no meu problema, mas se justificar, se enaltecer e ainda mais se gloriar na morte de alguém, de pessoas que morreram durante a pandemia, de pessoas que morreram tragicamente. E ainda disse para mim muita gente que tinha assim a fama de que ia ser alguma coisa, que o povo estava aclamando, hoje não é ninguém, e eu continuo aqui. Quer dizer, bom para ele, mas é essa a natureza do cristianismo? É isso que significa ser cristão? Bem, a minha dor que me leva a denunciar estas igrejas hoje é que a gente não vê ninguém amando a Deus ou ao próximo. A gente vê as pessoas amando ao dinheiro, à matéria. A necessidade de ter, a vontade de ter, e quanto mais tem, mais quer. No próximo vídeo eu vou trazer mais alguma coisa, eu vou endereçando outros acontecimentos, né? Tivemos também decepções aqui na Europa. E eu espero que, como corpo de Cristo, possamos fazer alguma coisa para transformar a nossa igreja, seja agora, seja hoje, seja amanhã. Esse testemunho ele tem que ficar para que alguma coisa no futuro possa acontecer.